Jornal Conecta, com Giovana Peterlevites. Olá, boa noite. Superlotação, atrasos e até assentos rasgados e quebrados. Esses são os problemas enfrentados por quem precisa usar o transporte público todos os dias em Araras e Rio Claro. Vamos ver na reportagem. Os passageiros desse ponto na Zona Leste que precisam pegar o ônibus às 6h25 da manhã todos os dias para ir para o trabalho sofrem com a superlotação. É terrível. É lotado o ônibus? Agora é lotado. E é complicado? É complicado. Para não chegar atrasada, essa cuidadora vai mais cedo para o ponto pegar o ônibus e às vezes tem que contar com a sorte. Sempre lotado. Se você não chegar cedo, você perde o ônibus. Certo. É que às vezes tem motorista que é camarada que pega e para onde tiver, ele, quando ele vê que tá saindo de lá, ele pega e para pra gente montar. Mas é bem cheio. Hoje eu acompanhei o drama dessas pessoas que usam o transporte coletivo. A Luzia teve que trocar de horário para conseguir entrar no ônibus logo cedo e ir para o trabalho. Eu entrava às 7 horas, só que aí não tem mais de 6h30 no meu bairro. Comecei vindo das 7h30. Das 7 horas eu vou pegar das 7h30. Senão você não consegue trabalhar? Eu chego tarde no serviço, quase 8 horas. Cheguei agora no terminal, são 6h53, eu peguei o ônibus num ponto da Zona Leste às 6h28. O ônibus atrasou 6 minutos para passar. E o ônibus vem lotado. Todo dia assim os passageiros reclamam do excesso de pessoas no ônibus e você não consegue se movimentar. E olha que aqui em Araras é a prefeitura que é responsável pelo transporte público. Já em Rio Claro, o serviço é terceirizado e vamos para lá saber como que é o movimento, se a situação é parecida com a nossa repórter Jaqueline Bonum. Então, Rafael, enquanto você está aí descendo do terminal em Araras, eu aqui em Rio Claro ainda estou no ponto de ônibus no bairro Mãe Preta, esperando o próximo ônibus passar, porque meu objetivo também é chegar ao terminal. Mas, diferente de Araras, aqui a maior reclamação do pessoal que mora nessa região não é o tempo de espera muito grande, mas sim o intervalo entre um ônibus e outro. Isso porque o primeiro ônibus acabou de sair daqui, era 6h30 da manhã e o próximo só vai passar às 7h30. Um outro ponto de reclamação também é a qualidade precária do transporte, por se tratar de uma empresa privada, mas essa realidade a gente também vai conferir na prática. Às 7h33 ele chegou e logo na entrada já dava para ver assentos rasgados e pichações por todos os lados. Na última fileira, um dos bancos nem encosto tinha. Quem faz esse trajeto todos os dias e paga R$ 3,90 pela passagem, sabe que aqui o conforto é zero. Não tem banco? Não, às vezes não tem. Esse ônibus ainda tem. Eu cheguei, nunca não tinha banco assim. A Maria diz que é quase impossível do passageiro manter contato com o motorista, já que muitos veículos não têm nem a cordinha que avisa qual a hora de descer. Até a cordinha, você está aqui, você quer puxar, você tem que sair daqui, ali, puxar ali. Antes tinha que tirar, não sei. Antes tinha aqui a corda para apertar. Para ir trabalhar, a Nádia pega 2 ônibus. Ela explica que o que mais atrapalha é o intervalo de 1 hora entre um ônibus e outro, sendo que antes da pandemia o tempo de espera era bem menor. Tinha assim, 20 minutos, meia hora tinha ônibus. Agora você fica 1 hora, 1h20. E os ônibus daqui, eles são bem precários. Bem precários. Tanto assim, você vê, né, o quanto balança do ônibus. Ele está bem precário o ônibus. No dia 12 de abril, a Prefeitura de Rio Claro determinou uma mudança no edital para uma nova concessão. Enquanto isso, a empresa responsável pelo transporte público da cidade há 10 anos firmou um contrato emergencial válido por 180 dias, podendo ser renovado conforme a necessidade. É complicado. Nós procuramos a Prefeitura de Rio Claro para saber sobre os problemas citados na reportagem. E a informação é que a Secretaria de Mobilidade Urbana pediu para a empresa Rápido São Paulo tomar providências. E sobre a superlotação nos ônibus aqui na cidade, nós conversamos com o presidente da SMTCA, Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras. No horário de pico,
é sabido que é um movimento bem maior que nos outros horários do dia. Desde o início estamos atualizando nossa frota. Até 2020 a frota era composta por 39 ônibus urbanos. Com a atualização, nós leiloamos 7 ônibus mais antigos, 4 inclusive do ano de 2001, e acrescentamos 12 novos ônibus, ficando ao total de 44 ônibus, para justamente melhorar essa divisão do usuário, principalmente no horário de pico. Nós temos hoje 40 linhas simultâneas que saem nos horários de pico, e o planejamento para o próximo ano é que a gente acrescente mais algumas linhas que consiga melhorar um pouco mais essa questão da lotação de horário de pico. A Vigilância Epidemiológica de Cordeirópolis confirmou 220 casos positivos de dengue. O Jardim Progresso tem a maior quantidade, com 96 infecções, seguido pelo bairro São Luís com 38, Paulista com 31 e Centro com 29. Adolescentes de 12 a 17 anos já podem tomar a terceira dose contra a Covid em Limeira. A vacinação acontece de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde, em 6 unidades básicas de saúde e no ambulatório Rubi. Seguindo as orientações do Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo de São Paulo, as prefeituras de Piracicaba, Limeira, Rio Claro e Araras voltaram a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados para prevenção contra a Covid. O uso do equipamento de proteção facial é obrigatório em ambientes hospitalares e transporte público. As medidas são adotadas em meio a uma nova alta no número de casos da doença. Segundo a Secretaria de Comunicação de Cordeirópolis, um decreto do prefeito será publicado na sexta-feira definindo a obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas, comércio e igrejas. Vamos ver a situação dos casos de Covid nas cidades da região. Entre os dias 23 e 30 de maio, foram registrados 163 novos casos da doença em Limeira. Na semana anterior, 121 casos haviam sido confirmados, aumento de 42%. A cidade tem ainda uma morte suspeita pela doença de um homem de 71 anos. Em Piracicaba, 370 casos foram confirmados entre os dias 28 e 31 de maio. Aumento de 85% com relação ao período do dia 25 ao dia 27 de maio, que teve 200 confirmações. A cidade também registrou 2 mortes em decorrência da doença no período. Entre os dias 20 e 27 de maio, Rio Claro confirmou 218 infecções pelo novo coronavírus. Na semana anterior, 130 casos haviam sido registrados, um aumento de 67%. Em Araras, 136 casos foram registrados entre 20 e 27 de maio. Entre os dias 13 e 20 foram 59, um aumento de 130%. Entre 24 e 31 de maio, 100 novas infecções foram registradas em Cordeirópolis. Entre os dias 17 e 24 foram 17 confirmações, aumento de 488% nas infecções. A taxa de desemprego no Brasil entre fevereiro e abril foi a menor para o trimestre desde 2015. Mesmo assim, ainda tem muita gente desempregada e o maior problema pode ser a falta de qualificação para as vagas que ainda estão abertas. Reportagem de Daiane Oliveira. O posto de atendimento ao trabalhador de Araras está com mais de 100 vagas abertas em diversas áreas do mercado de trabalho. Mas a movimentação do PAT não corresponde à demanda pelos profissionais. Em Araras, o setor da indústria é o que mais contrata, mas falta qualificação para os candidatos serem contratados. Falta especialização hoje das pessoas nessa questão de mão de obra, principalmente quando uma empresa pede um mestre de obras. Então, quer dizer, as pessoas não estão procurando se aprimorar naquela função, naquela área, né? Então, acaba faltando hoje no mercado essa mão de obra especializada. A média de atendimento é de 100 pessoas por dia, mas só 35% das vagas ofertadas são ocupadas no posto de atendimento ao trabalhador. A dificuldade de contratação não é só em Araras. Em Rio Claro tem 340 vagas de emprego e a falta de capacitação dos candidatos muitas vezes é um problema. Tem muita gente procurando emprego, mas infelizmente não tem o perfil para a vaga oferecida. A maior dificuldade é quando tem alguma vaga específica, né? A profissão específica que tem que ter aquela qualificação
certa, e aí às vezes a vaga fica aberta por um bom tempo, né? Como exemplo, eletricista, carpinteiro, marceneiro, aí fica difícil de conseguir fechar. A Heralda sabe da importância dos estudos na hora de conseguir uma boa oportunidade de emprego. Por isso, ela está estudando e já espera uma vaga na área. Eu faço nutrição. Eu estou procurando na parte de cozinheira, né? Mas dependendo da vaga que tiver disponível, eu estou aceitando. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 10,5% de fevereiro a abril. É o menor nível para o trimestre desde 2015, quando o índice foi de 8,1%. São atualmente 11 milhões e 300 mil desempregados. O Ronaldo Nicolau é um deles. Ele está dando entrada no seguro-desemprego, mas não quer ficar parado e já está à procura de uma nova oportunidade. O importante é estar trabalhando, né? E com saúde, e graças a Deus que a gente continua assim, né? A Casa do Trabalhador de Rio Claro e o Pátio de Araras funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para concorrer a uma vaga é preciso levar os documentos pessoais e currículo. E depois do intervalo você vai ver a segunda maior produtora de laranja do estado está animada com a safra que vai começar daqui a 2 semanas. E ainda a polícia faz a apreensão de drogas em Rio Claro e Limeira. A gente volta já. Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Rio Claro apreende 7.000 porções de cocaína. E a Guarda Civil Municipal encontrou 1.400 porções de droga no bairro Odécio Degan, em Limeira. A maconha e a cocaína estavam escondidas em um saco de lixo em uma área de mata, em frente a um centro comunitário. O local é uma área conhecida pelo tráfico de drogas na cidade. Os vendedores ficam bem em frente a um centro comunitário, onde crianças estudam na parte da manhã. Na data de hoje, resolvemos aí fazer uma varredura pelo local e seguimos aí os rastros dos indivíduos aí, como choveu, fica mais fácil aí verificar aí onde eles andavam. Em Rio Claro, 7.000 porções de cocaína, o equivalente a 5 quilos da droga, foram apreendidos pelos policiais da DISE. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico. A droga foi encontrada depois de uma investigação da Polícia Civil sobre um ponto de venda de drogas em uma casa no Jardim Araucária. O TRE suspendeu de forma provisória a cassação da vereadora Constância Berbeste Dutra da Silva em Limeira. O desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Paulo Galizia, alegou que a vereadora ainda pode recorrer da cassação e mantê-la afastada do cargo poderia gerar tumulto processual. A ação que pediu a perda de mandato foi movida pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou irregularidades na campanha da vereadora e do filho dela, Murilo Félix, que concorria ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2020. A decisão havia tornado os dois inelegíveis por 8 anos por abuso de poder e uso indevido de meio de comunicação. Já é possível pedir a isenção total da taxa de inscrição do vestibular da FUVEST. Tem direito os estudantes com renda mensal individual ou familiar de R$ 1.818 ou que estejam desempregados. Já para a redução de 50% do valor, é preciso comprovar renda mensal de R$ 1.818 a R$ 3.636. O benefício deve ser solicitado até o dia 15 de julho pelo site fuvest.br. O resultado vai ser divulgado em agosto. Mogi-mirim e Mogi Guaçu fazem parte da segunda maior região produtora de laranjas do estado. E para a safra que começa daqui a 15 dias, os produtores estão otimistas. Com o retorno das chuvas no início de outubro de 2021 e condições climáticas mais favoráveis, as laranjeiras estão assim, carregadas de frutos. E o melhor, com peso maior do que as da safra passada, neste mesmo estágio de desenvolvimento. Os produtores estão otimistas. De acordo com eles, esse cenário deve se manter até o encerramento da safra. A expectativa é que seja melhor que o ano passado. Não é tão positiva quanto a gente gostaria que fosse perante outros anos que já estiveram de produtividade, mas pouco melhor que o ano passado, sim, será sim.
Em relação à produtividade, o setor sudoeste, que inclui as regiões de Avaré e Itapetininga, deve apresentar o maior índice, com mais de 1.100 caixas por hectare, recuperando-se da queda de 21,4% que ocorreu na safra passada. O proprietário desta plantação de laranja em Mojimirim espera um aumento de produtividade de cerca de 20% a 30% em relação ao ano passado. Esta região é a segunda maior em produtividade do cinturão citrícola São Paulo, Minas Gerais. E de acordo com um levantamento feito pelo Fundecitrus, a expectativa é que a média de colheita aqui seja de 948 caixas por hectare, acima da média nacional esperada de 920 caixas por hectare. O volume projetado é 20,5% maior, isto é, de 317 milhões de caixas contra as quase 263 milhões da safra anterior e representam um aumento de 1,11% em relação à média dos últimos 10 anos. Nós saímos de duas safras muito pequenas, né? E agora sim, as chuvas começaram a retomar, né, a pluviosidade esperada para o período a partir de outubro do ano passado, e aí elas ficaram frequentes, né, o que foi muito favorável, né? Então a gente não teve veranicos e nem temperaturas muito altas no período pós-florescimento. Depois de 2 anos de baixa produtividade, os dados positivos representam um alívio para os produtores, que, como Giancarlo, aguardam a primeira safra, que deve começar em 15 dias, para ter uma ideia do retorno financeiro. Os 2 últimos anos foram bem negativos, produtividade muito abaixo daquilo que condiz. Teoricamente, a gente tem que esperar o preço da indústria, que não está aberto, mas como a produtividade está melhor, a gente espera que a remuneração também seja melhor. A expectativa é boa. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever o jornal no YouTube. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma boa noite, até amanhã.